Olá, continuando a nossa série, Jesus Cristo está voltando. Eu gostaria de falar hoje sobre algo que necessariamente eu nunca falei desta maneira. Já trouxe pontos dentro de outros sermões, mas uma coisa que Deus me mostrou muito claramente: os infiltrados no meio do seu povo. E eu os classificaria em 3 grupos. É muito sério, é muito dolorido, mas você precisa reconhecê-los. E uma vez os reconhecendo, saber como tirar o seu poder e força e não permitir que eles utilizem de táticas malignas para disseminar, destruir e desunir o povo de Deus. Volta e meia, tanto como pastor quanto como igreja, eu observo, e com certeza você já observou, a marcha fica difícil. É como se você estivesse empurrando ou um veículo tentando andar sem ter óleo na sua engrenagem. E fica aquele ruído, aquela marcha dura, lenta, penosa, dificultosa. Todos nós já passamos por isso e alguns vivenciam isso como uma coisa permanente. E bem nessa quarentena, um dia eu estava vindo pregar, quando o Espírito Santo me mostra claramente os 3 grupos que tornam a marcha difícil. Quais são eles, pastor? Você vai ter que voltar à sua Bíblia e ler em Êxodo, na saída do povo do Egito. Aliás, um pouquinho antes, porque os 3 grupos começam por lá. Os 3 grupos começam por lá. Quando o povo estava saindo do Egito, você há de se lembrar que Deus enviou Moisés para falar com Faraó. E Moisés saiu e foi falar com Faraó. E Deus instruiu Moisés ao que falar, o que é que ele deveria dizer a Faraó e fazer a demonstração de poder. E você há de se lembrar que Moisés chegou diante de Faraó, disse que Deus havia pedido para que ele deixasse o povo ir adorar no deserto. Você conhece a história e naquela conversa vai, aquela conversa vem. Moisés lançou a vara de Arão se tornou uma enorme cobra. Acontece que os magos ou os sacerdotes egípcios também conseguiram transformar as suas varas em cobras, mas a vara de Moisés engoliu as cobras deles. Eles conseguiram fazer mais 2 outros milagres, também semelhante ao que Moisés havia feito. Volta e meia eu fico me perguntando quantas vezes homens e mulheres de Deus, entre aspas, são desacreditados pelos magos do Egito que estão no meio do povo cristão. Você faz milagre? Eu também faço. Você faz isso? Eu também faço. Eles conseguiram tanto transformar suas varas em cobra, eles conseguiram também transformar água em sangue e eles também conseguiram fazer a multiplicação de rãs. Mas o piolho, que era mais simples, eles não conseguiram. Quantas vezes nos torna cansativo o trabalho de Deus pelas imitações chulas, mas imitações, porque o povo não consegue discerni-las e enfraquece a fé deles ao ver isto acontecendo. Então, por que a marcha se torna difícil? A marcha do povo de Deus na sua caminhada se torna complicada por causa dos grupos infiltrados. Primeiro nós temos os magos do Egito, que estão no meio do povo de Deus, mas também nós temos os egípcios infiltrados. Como, pastor? Sim, em Números, no capítulo 11, versículos 4 a 7, nós temos que quando eles estavam andando já pelo deserto,
Observe o que nos diz o texto bíblico em Números 11, versículos 4 a 7. Alguns estrangeiros que viajavam com eles estavam com vontade de comer carne. Logo eles induziram todo o povo de Israel a reclamar e a murmurar. Porque nós não temos carne. No Egito comíamos peixe e era de graça. Sem falar dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas aqui nada tem gosto. Tudo que comemos é maná, maná, maná. Que interessante. E quando você vai observar o texto, fala que estrangeiros, em sua maioria eram egípcios, mas tinham de outras nacionalidades, que ao verem o que Deus havia feito através de Moisés lá no Egito, na sua vitória sobre as 10 pragas, eles ficaram analisando em qual lado nós vamos ficar. Qual lado nos faz a melhor oferta? Qual lado vai nos dar vantagem? Eles não estavam com os egípcios, eles não estavam acompanhando Moisés e os judeus por causa de Jeová, do Deus dos israelitas. Eles estavam buscando vantagem. Infelizmente, tem gente no nosso meio, tem infiltrados no meio cristão buscando vantagem. Tem medo de morrer, como tiveram os egípcios e os outros estrangeiros. Tem medo de serem punidos, mas tanto quanto podem botam as suas asinhas do lado de fora e causam o tumulto e causam o murmúrio no meio da multidão. Ah, porque esse maná sem graça? Ah, porque esse maná sem gosto? Lá no Egito nós tínhamos isso e nós tínhamos aquilo. Quanta tristeza isso traz ao coração de Deus. Quanta dificuldade isso traz no meio do povo na marcha, porque o povo ouve e o povo é envenenado por esse tipo de conversa, por esse tipo de trato, por esse tipo de coisa que roda todo dia no arraial de Deus e faz com que o povo não marche com alegria. Que tristeza esse tipo de infiltrado traz ao povo de Deus. Mas também tem os judeus com corações egípcios. Que triste. Eles estavam lá no Egito, eles nasceram no Egito, eles absorveram a cultura egípcia e tanto quanto podiam. Eles saíram ao comando de Moisés, eles saíram do Egito, mas eram infiltrados no meio do povo. Eles não tinham o coração voltado para Jeová. Eles não tinham o coração voltado para a obediência. Eles eram murmuradores e reclamões, judeus com corações egípcios. E eu volto a dizer, e nessa quarentena, cada um está mostrando exatamente quem é e veio a troco de quê. E eu gostaria de mostrar claramente os infiltrados no meio do povo de Deus. Como sacerdotes, nós temos os magos egípcios, que fazem milagres e acontecem, mas não são de Deus. Nós temos os egípcios infiltrados, saíram do Egito com medo de morrer lá, saíram porque viram as 10 pragas e Deus vencendo cada divindade egípcia, mas qualquer coisa eles estão provocando tumulto, provocando confusões e reclamando que o maná não é suficiente, que o maná é sem gosto. Ah, lá no Egito é que a comida é boa. E nós temos no nosso meio também os reclamões e murmuradores, que são aqueles judeus com corações egípcios. Nós estamos vivendo a época do remanescente. Mostre o seu coração. Você é de fato convertido? Você é de fato de Deus? Ou você está no meio de Deus para tirar vantagem? Mostre a sua cara, mostre o seu coração. E se você é de Deus, fique, porque você tem a marca. Agora, se você não é de Deus, se você é um mago egípcio no nosso meio,
Se você é um egípcio infiltrado que só sabe reclamar, você é um judeu com coração egípcio, se converta, porque você não vai para o céu, não. E é a Bíblia que diz isso, não sou eu. Que Deus tenha misericórdia de você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos aqueles que estão assistindo a este vídeo, que, ó Deus, haja quebrantamento, que haja busca, haja conversão genuína e que a marcha do teu povo seja com o remanescente, que de fato é salvo. E que esses 3 grupos sejam, ó Deus, agora passados em um escrutínio, passados diante de um raio-x, e cada um analise o seu coração diante de ti. E com tua bondade e generosidade, enquanto é tempo, que haja conversão de fato. Em nome do Senhor Jesus. Amém.